O ETF de Bitcoin está quase aqui. Isso nos leva à pergunta: é hora de comprar Bitcoin? Bem, nesse vídeo vamos explorar todas as razões mais fortes, tanto a favor como contra a compra de Bitcoin, para que você possa decidir por si mesmo o que deseja fazer. Então lucra comigo e me diga de que lado você acha mais convincente. Parece que podemos ter a tríplice coroa do Bitcoin em 2024, com o ETF de Bitcoin, a adoção e a mudança do Fed ocorrendo ao mesmo tempo. E se isso acontecesse, o Bitcoin provavelmente se valorizaria exponencialmente. Mas isso significa que é hora de comprar agora? Bem, não tão rápido, porque precisamos explorar todos os argumentos a favor e contra a compra de Bitcoin antes de chegarmos à nossa conclusão final, começando com o caso a favor da compra de Bitcoin. Primeiro, confira esse gráfico da dominância do Bitcoin, que mostra que o BTC está dominando as altcoins no momento. Normalmente, quando o preço do BTC e sua dominância estão subindo, é chamada temporada do Bitcoin. Atualmente, estamos na temporada do Bitcoin e a maioria das altcoins continua atingindo novas mínimas em relação ao BTC. Então, se você quiser comprar altcoins, deve procurar algum sinal de reversão, em vez de simplesmente adivinhar e comprar uma altcoin em queda. De qualquer forma, minha primeira razão para comprar Bitcoin é que sua dominância está em alta. A próxima razão é que as métricas de rede do Bitcoin estão mais fortes do que nunca. A taxa de hash total está atingindo novas máximas históricas, quase todos os meses. Isso nos diz que os mineradores estão extremamente otimistas em relação ao Bitcoin, apesar de um longo mercado de baixa. Além disso, a rede Bitcoin permanece a rede mais segura da Terra, exigindo literalmente bilhões de dólares para atacá-la. Uma rede forte é uma razão forte para comprar. Outra razão para o otimismo é que as métricas on-chain do Bitcoin parecem espetaculares. Por exemplo, a quantidade de Bitcoin nas exchanges centralizadas está em baixa recorde. A tese é que se houver poucos Bitcoins nas exchanges, não é preciso muita compra para impulsionar o preço. Além disso, a rede Lightning Network do Bitcoin está ganhando adoção real, com transações em crescimento de mais de 1000% nos últimos 2 anos. As transações Lightning agora representam 47% das transações on-chain do Bitcoin. Além disso, o BTC está inovando com o lançamento da plataforma Taproot para lançar stablecoins e ativos do mundo real, tanto no Bitcoin quanto na rede Lightning. A entrada de stablecoins e ativos do mundo real no ecossistema do BTC poderia ser uma razão de alta. Também há um aumento na adoção institucional. Grandes empresas financeiras estão começando a entrar no mercado de criptomoedas. A aprovação de um ETF de Bitcoin poderia atrair bilhões de dólares para o mercado, semelhante ao que aconteceu com o ouro quando foi lançado um ETF de ouro. Isso poderia impulsionar o preço do Bitcoin. Além disso, o próximo halving em 2024 poderia levar o Bitcoin a valorizações significativas. Os 3 halvings anteriores resultaram em aumentos acentuados no preço do BTC devido à redução das recompensas dos mineradores. Além disso, a demanda inelástica do Bitcoin de holders com as mãos de diamante garante que o preço aumente à medida que absorve o fornecimento disponível. Em resumo, existem várias razões para considerar a compra do Bitcoin: a dominância crescente, métricas de rede fortes, métricas on-chain positivas, adoção de Lightning Network, inovação com ativos no mundo real, entrada de instituições e o próximo halving são fatores que podem impulsionar o preço do Bitcoin. Outro fator importante para o otimismo é a possível aprovação de um ETF de Bitcoin, que poderia atrair grandes investimentos para o mercado. A aprovação de um ETF de Bitcoin poderia atrair bilhões de dólares de investimentos institucionais, o que levaria o Bitcoin a níveis de preços muito mais elevados. Vale lembrar que a aprovação de um ETF de ouro teve um impacto significativo no preço do ouro. Além disso, a aprovação de um ETF de Bitcoin daria ao ativo uma maior legitimidade e aceitação regulatória. Muitos investidores tradicionais veem os ETFs como veículos de investimento seguros e regulamentados. E por fim, a próxima redução pela metade da recompensa dos mineradores, conhecida como halving, está prevista para ocorrer em 2024. Historicamente, as reduções pela metade do Bitcoin tiveram um impacto positivo no preço da criptomoeda. A redução pela metade reduz a quantidade de novos Bitcoins que entram em circulação,
criando escassez e frequentemente levando a uma alta de preço. Portanto, existem várias razões sólidas pelas quais alguém consideraria comprar Bitcoin nesse momento. No entanto, vamos agora explorar os argumentos contra a compra do Bitcoin. Beleza, uma das principais razões contra a compra do Bitcoin é a volatilidade do mercado. O Bitcoin é conhecido por sua volatilidade significativa, o que pode resultar em grandes oscilações de preço em um curto período de tempo. Isso pode ser um obstáculo para investidores que desejam evitar riscos e preservar o capital. Outra razão para ser cauteloso em relação ao Bitcoin é a incerteza regulatória. As regulamentações em torno das criptomoedas podem variar significativamente de um país para o outro, e mudanças nas regulamentações podem afetar o mercado de maneira imprevisível. Além disso, governos de todo o mundo estão considerando a implementação de suas próprias moedas digitais, o que poderia competir com o Bitcoin. Alguns investidores também argumentam que o BTC não tem valor intrínseco e é apenas um ativo especulativo. Eles acreditam que os preços do Bitcoin são impulsionados principalmente pela demanda especulativa e podem entrar em colapso a qualquer momento. Além disso, existem preocupações sobre a segurança das exchanges de criptomoedas e a possibilidade de perda de ativos devido a hacks ou problemas técnicos. Outro ponto a ser considerado é a competição de outras criptomoedas. O mercado de cripto é altamente competitivo, com milhares de ativos diferentes. Outras criptomoedas podem oferecer recursos e tecnologias mais avançadas do que o Bitcoin. E, finalmente, é importante notar que a decisão de investir em Bitcoin deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa do seu perfil de risco, objetivos financeiros e horizonte de investimento. O Bitcoin não é adequado para todos os investidores e é importante fazer a sua própria pesquisa e procurar orientação financeira se necessário. Em resumo, enquanto há argumentos sólidos a favor da compra do Bitcoin, também existem preocupações legítimas e riscos associados a investir em criptomoedas. A decisão de comprar ou não Bitcoin deve ser tomada com base em uma compreensão completa dos prós e contras, bem como do seu próprio perfil de investidor e objetivos financeiros. Enfim, voltando à pergunta, é hora de comprar Bitcoin? Se você ainda não está convencido, vamos ver o estado atual da economia global, que ainda é motivo de preocupação. Há muita incerteza geopolítica, com duas guerras importantes em andamento, e muitos analistas macroeconômicos ainda preveem uma recessão iminente. Embora você possa discordar deles, a verdade é que as coisas estão mais difíceis para o consumidor médio em todo o mundo. Então, para a maioria das pessoas, comprar Bitcoin talvez não seja uma prioridade. No entanto, há quem argumente que se a economia piorar muito, isso seria na verdade otimista para o Bitcoin, porque o Federal Reserve seria forçado a mudar sua política. A principal razão pela qual o mercado baixista começou foi o aumento das taxas de juros pelo Fed para combater a inflação. A tese é que quando o Fed mudar de direção, reduzindo as taxas de juros, os ativos de risco, como o Bitcoin, começarão a subir novamente. No entanto, não há muita evidência para apoiar essa ideia, pois os dados históricos mostram que as mudanças de direção do Fed geralmente precedem grandes quedas no mercado. Além disso, o argumento a favor do ETF de Bitcoin pode não ser tão otimista quanto parece. O Bitcoin já subiu consideravelmente, chegando a cerca de $35 mil. Portanto, surge a questão: o ETF já está precificado? Sabemos que o ETF será aprovado, então não seria uma surpresa para ninguém. Além disso, a conversão de Grayscale GBTC Trust em um ETF de spot pode, na verdade, causar uma grande queda no preço do Bitcoin, pois os detentores do GBTC poderão finalmente retirar e vender os cerca de 650 mil BTCs bloqueados nele, o que pode pressionar o preço para baixo. A ideia por trás disso é que durante todo o mercado baixista, as ações do GBTC foram negociadas com um grande desconto em relação ao Bitcoin subjacente, porque não havia mecanismo de arbitragem disponível. Agora que a Grayscale ganhou sua causa contra a SEC, eles deveriam ser capazes de converter isso em um ETF spot em breve, permitindo que os 650 mil BTCs presos nele sejam finalmente retirados e vendidos. É fácil imaginar que algumas pessoas vão querer vender para garantir os seus lucros. Dependendo de quanto desses 650 mil BTCs forem vendidos, isso poderia causar desde uma pequena queda até uma grande queda no preço do Bitcoin. Além disso,
a tese de que o ETF de Bitcoin será um impacto semelhante ao que o ETF de ouro teve no preço pode estar equivocada. Quando olhamos outros ETFs de commodities e metais preciosos na história, vemos que nem todos eles tiveram um desempenho tão bom quanto o ouro. Alguns até tiveram desempenho mediano. Portanto, pode haver forças mais complexas envolvidas e talvez não seja tão simples dizer que a aprovação do ETF levará o Bitcoin a disparar. Outro ponto importante a considerar é que até o momento, o suposto efeito positivo das reduções pela metade, os halvings do Bitcoin, só tem 3 pontos de dados. A regra fundamental da estatística é que precisamos de muitos pontos de dados para estabelecer uma tendência. A ideia de que as reduções pela metade fazem o preço subir só tem 3 exemplos para apoiá-la, o que não é suficiente para concluir com segurança que existe uma tendência real. Além disso, a razão pela qual as reduções pela metade causaram um aumento de preços no passado é que elas reduziram as recompensas dos mineradores pela metade, criando um choque de oferta. No entanto, com o tempo, o impacto dessas reduções pela metade diminuiu significativamente. As 2 primeiras reduções pela metade ocorreram quando havia muito menos Bitcoin em circulação. A terceira redução pela metade, que ocorrerá em 2024, reduzirá as recompensas de 6,25 BTCs para um pouco mais de 3 BTCs. Portanto, o efeito provavelmente não será tão grande quanto no passado. Além disso, o Bitcoin é afetado por muitos outros fatores, além das reduções pela metade. E por fim, a regulamentação é um grande ponto de preocupação. Alguns reguladores ainda estão tentando tomar medidas drásticas contra o Bitcoin e as criptomoedas nos Estados Unidos, como o projeto de lei Restrict Act, que daria ao governo o poder de censurar transações de Bitcoin em nome da segurança nacional. É importante lembrar que o governo dos Estados Unidos tem uma administração que, segundo rumores, é liderada por pessoas que não são tão simpáticas às criptomoedas. Então, como você pode ver, há muitos argumentos a serem considerados se é a hora certa de comprar Bitcoin. Há prós e contras a serem pesados, e cabe a você decidir qual lado é mais convincente. Mas como mencionado no vídeo, os prós superam os contras na minha opinião. Portanto, eu continuo a fazer minhas compras regulares de Bitcoin. E vocês? E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!